Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. O corte de 0,5% na taxa de juros efetuado pelo Banco Central no dia 31 de agosto provocou polêmica. Quem lê os jornais não consegue entender por que tantos atacam a decisão. Arthur Henrique, presidente nacional da CUT, explica a posição da Central a favor da redução dos juros. Para nós, a melhor forma de economizar e reduzir gasto público, como costumam dizer por aí os economistas, é reduzir drasticamente a taxa de juros. Essa redução de 0,5% da taxa de juros já teve uma reação bastante grande por parte de alguns economistas e de alguns veículos de imprensa, que é muito engraçado da gente analisar. Passou as últimas 8 reuniões do Copom aumentando a taxa de juros. Nunca houve uma reação tão grande dos veículos de imprensa e dos economistas, que na verdade são contratados pelos bancos para falar aquelas coisas que eles falam. Então os banqueiros contratam economistas que se colocam dentro dos jornais e das televisões para fazer análise de que o mercado avalia que é preciso aumentar a taxa de juros. Foi assim nos últimos 8 vezes que aumentou, só nesse ano 5 vezes aumentou a taxa de juros. Quando o Banco Central resolve diminuir a taxa de juros em 0,5%, na última reunião, há uma reação absolutamente contrária, dizendo que acabou a independência e a autonomia do Banco Central, dizendo que o governo está fazendo influência política no Banco Central, que há uma pressão sobre o Banco Central para a diminuição da taxa de juros. Ou seja, só eles podem fazer pressão. Se você pegar os jornais no início deste ano, eles já apontavam quanto deveria ser a taxa de juros no final do ano. Ou seja, já diziam lá atrás que a taxa de juros deveria chegar no final de 2011 a 12,75, 12,25. Eles podem fazer pressão, eles podem dizer o que o mercado quer, eles podem dizer o que os financistas, o que os especuladores esperam do Banco Central, mas a sociedade, o movimento social, o movimento sindical, a CUT, não pode fazer manifestação, porque isso é pressionar o Banco Central para diminuir a taxa de juros. Isso é um absurdo, mostra bem como é importante democratizar a comunicação no Brasil, porque você tem só um lado da notícia sendo dado, e quando a gente consegue reduzir, mesmo que 0,5%, que ainda é pouco na avaliação nossa, nós continuamos mesmo com essa redução de 0,5%, tendo a maior taxa de juros do mundo, o que demonstra que é preciso ainda, para enfrentar essa crise internacional, reduzir mais drasticamente a taxa de juros, comparando com outros países do mundo que têm uma taxa de juros muito menor do que a nossa. Em plena campanha salarial, os metalúrgicos estão organizando uma série de ações no sentido de buscar ganhos reais nas negociações. Nesta segunda-feira, 12 de setembro, houve mais uma rodada de negociação, desta vez no Sindipeças, em São Paulo. O nosso ramo, ele sempre teve uma capacidade muito grande de organizar, de mobilizar os trabalhadores. E esse ano, mais do que nunca, nós estamos precisando mais dessa mobilização por conta da dificuldade que está em avançar as negociações aqui na bancada patronal. Agora, as mobilizações já se iniciaram e vão acontecer com mais intensidade a partir de agora, por conta do mês que nós já estamos da nossa database. E amanhã tem mobilização em alguns sindicatos já por conta disso. Nós concluímos a negociação do ponto de vista das cláusulas sociais, tivemos avanços significativos nas cláusulas que tratam do direito da mulher, das garantias sindicais, do direito da juventude, dos jovens, né, que foi importante. Agora nós estamos debatendo as questões econômicas. Nós colocamos na nossa pauta, queremos aumento real de salário, além do NPC do período. E nós estamos pautando as empresas, aos sindicatos patronais, que o aumento real tem que ser um aumento real significativo em relação ao que foi o crescimento da produção nesse último ano. Também em campanha salarial, os bancários tiveram sua segunda rodada de negociações com a FENABAN, a Federação dos Bancos. A questão do assédio moral e a saúde da categoria foram muito discutidas, mas não se chegou a um acordo. O principal tema que nós começamos a discutir foi a questão do emprego. Para você ter emprego decente é preciso você ter segurança, estabilidade no emprego. E aí a CUT está discutindo no Congresso Nacional, inclusive, a Convenção 58, que é a proibição de demissões imotivadas.
Infelizmente, nesse ano, quase que 19 mil bancários foram demitidos das agências bancárias e os bancos contrataram mais de 27 mil bancários. É um saldo, inclusive, positivo, ou seja, os bancos estão se utilizando da rotatividade, que nós chamamos de fenômeno jabuticaba, que ela só ocorre aqui no Brasil. Nós temos bancos que atuam aqui no Mercosul, bancos que atuam na Europa, e não tem essa facilidade de demitir e de contratar trabalhadores. Então, o que nós estamos verificando é que os bancos estão demitindo os trabalhadores, contratando outros trabalhadores com salário que chega a ser, em média, 45% menor do que aqueles que saíram. Então, os bancos estão justificando as demissões pela questão da baixa performance, pela baixa produtividade. E nós temos claro que não é isso, que os bancos, na realidade, estão se utilizando dessa facilidade que é a demissão no Brasil para reduzir custo através da rotatividade, né? Então, em relação à nossa reivindicação, ele diz que não é possível atender porque os bancários que estão saindo por baixa produtividade. E o que a gente vê que é justamente o contrário, né? Tem muito bancário, inclusive, pedindo para sair do banco porque não suporta trabalhar no banco, que é um segundo debate que nós fizemos, que são as metas abusivas, o assédio moral, a pressão de se trabalhar em banco, que hoje é muito forte. Infelizmente, nós temos aproximadamente 1.200 bancários por mês que ficam afastados do trabalho e metade disso são por problemas de Lero-Dort, né, de esforços repetitivos, e a outra metade por problemas psíquicos, que vão desde uma simples depressão até, infelizmente, uma tentativa e consumação de um suicídio. Então, ou seja, trabalhar em banco hoje é uma pressão muito forte. Muitos trabalhadores estão usando remédio controlado, remédio de tarja preta, porque ele é pressionado hoje no banco a dar uma produtividade, cumprir as metas abusivas que os bancos cobram, e se não cumprirem, poderão ter seu emprego tirado, né? Então o bancário fica num dilema muito grande. Ele vive doente, com remédio, para tentar manter o seu emprego, né? Então o primeiro debate que nós fizemos foi o da manutenção do emprego, para dar segurança no emprego, né? O segundo que nós fizemos foi em relação à questão da segurança bancária, né? Porque no debate do emprego decente, você não pode correr risco de vida no seu local de trabalho. Infelizmente, até o dia 1º de setembro deste ano, né, de janeiro a 1º de setembro, 31 pessoas foram assassinadas nas agências bancárias, fruto da insegurança nos bancos, né, e 20 dessas mortes, inclusive, pela tal da saidinha dos bancos, né? Então, nós estamos colocando a questão da segurança bancária como item prioritário. E os bancos estão dizendo que isso é coisa técnica da segurança do banco, que não cabe estar numa convenção coletiva, que aquela mesa não tem condições técnicas de discutir sobre isso, e estão dizendo que vão ter muitas dificuldades de entrar nesse tema. Mais uma denúncia de trabalho escravo chocou os brasileiros no final de agosto. Desta vez, a acusada é a Zara, a maior rede de varejo de roupas femininas do mundo. Nós conversamos com Lucilene Binsfeld, presidente da Contraxcut, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços. Primeiramente, vale ressaltar que é inadmissível que um país de dimensões como o nosso, o Brasil, um país democrático, livre, tenha trabalho escravo. É inadmissível que empresas multinacionais e até mesmo nacionais tenham esse tipo de prática com os trabalhadores e trabalhadoras. Nós, do movimento sindical, repudiamos isso, a Contrax repudia e parabeniza o Ministério do Trabalho, mas sugere, inclusive, que efetive mais ainda essa fiscalização, porque deve haver muito mais empresas, inclusive tem suspeitas da Marisa, da Pernambucana, da Collins, que estão também utilizando esse tipo de mão de obra na cadeia produtiva. E para nós isso é inadmissível, porque não basta ir no shopping ou em um local, ver uma roupa bonita, comprar sem saber a procedência ou o que se passa por trás da confecção dessa roupa bonita. Então, na Zara já aconteceu na C&A, já foi denunciado, e o nosso objetivo é principalmente combater a terceirização. Por quê? Num momento como esse, a gente vê pela reportagem que a Zara quer se esquivar da responsabilidade, passando para a que contratou. Hoje, no Brasil, nós temos uma responsabilidade solidária através da legislação. Então, a Zara é sim responsável solidariamente por todas as questões trabalhistas dessas pessoas que estavam sob trabalho análogo escravo. E a nossa luta constante, além da fiscalização que compete ao Ministério, a denúncia, nós também estamos tentando buscar alternativas junto ao Judiciário, ao Legislativo.
né? Principalmente ao Legislativo, com um projeto de lei hoje pautado pelos trabalhadores através do deputado federal Vicentinho, que é o projeto de lei 1621 de 2007, que trabalha as questões sobre a terceirização, de como que se pode terceirizar, quais as condições e como se fiscaliza, como se controla esse processo. Porque, infelizmente, nós temos hoje terceirização, quarteirização, quinteirização e ninguém quer ser responsável. Ou seja, quem paga a conta são os trabalhadores e trabalhadoras. E nós não podemos admitir isso. Muitos trabalhadores do ramo de confecções são de origem boliviana e formam uma das comunidades mais vulneráveis em nosso país. Vêm em busca de trabalho e muitas vezes são submetidos a constrangimentos e pressões. No dia 27, o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante realizou um evento beneficente em prol dos imigrantes bolivianos no Brasil. O evento aconteceu no bairro do Brás, em São Paulo, e contou com o apoio da nossa central. Bom, em primeiro lugar, dizer que a migração boliviana para o Brasil tem aumentado consideravelmente nas últimas décadas, né? Hoje a gente já se fala até em 160 mil bolivianos aqui no estado de São Paulo. Um dos grandes demandas apresentado por eles sempre foi a questão da documentação, né? Então hoje a gente tem algumas conquistas aqui, por exemplo, acordos do Mercosul, Chile e Bolívia, além da Anistia 2009, que agora estão renovando como permanente, né? Mas o grande desafio ainda é a regularização trabalhista desses imigrantes. Muchísimas gracias, nosotros de todo corazón, Siria, Teresa, Naldi, todo el grupo Bolivia, los varones que están aquí, nosotros queremos dejarles un recuerdo para que pongan en la vitrina y se recuerden de cuando estuvieron aquí en São Paulo, porque además de festejar con la gente, esta fiesta va a volver todo en beneficio de la comunidad a través de todo el trabajo gratuito que hace el Centro de Derechos Humanos. No dia 10 de setembro, representantes da COB, a Central Obreira Boliviana, tiveram uma reunião com diretores da nossa central em São Paulo. A ideia é unir esforços para garantir melhores condições aos trabalhadores imigrantes bolivianos no Brasil. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, e a COB, gloriosa COB, Central Obreira Boliviana, fundada em 1952, num processo revolucionário que sacudiu a Bolívia e teve impactos mundiais. A CUT e a COB tem uma parceria exatamente nesse terreno do trabalho do imigrante, seja do brasileiro na Bolívia, seja do boliviano aqui no Brasil, né? E o programa é de criar formas de organização. Por exemplo, nós sabemos que os imigrantes eles vêm de diversas camadas sociais. A grande maioria deles vem de setores humildes, portanto, ou são trabalhadores assalariados, ou são artesãos, pequenos produtores individuais, né? Então, de um lado, para os artesãos e pequenos produtores individuais, a CUT oferece, né, a sua ADS, Agência de Desenvolvimento Solidário, para apoiar programas de pequena produção. E para os assalariados, nós estamos começando a discutir, já é a terceira reunião bilateral CUT-COB, essa que nós realizamos aqui em 10 de setembro em São Paulo, de criar uma associação de trabalhadores bolivianos, o nome que se dê, mas de trabalhadores, né, sem empresários, porque há inclusive empresários bolivianos que exploram mão de obra de imigrantes bolivianos, né, agrupar os trabalhadores com critério de classe social, né, e inclusive viabilizar a filiação dessa associação de trabalhadores na própria CUT. Da mesma maneira, a recíproca seria verdadeira na Bolívia. Só que na Bolívia a presença de trabalhadores brasileiros ela não é da mesma natureza, né? Em geral são trabalhadores mais qualificados que vão formar a equipe de direção das empresas brasileiras instaladas na Bolívia, como a Petrobras, por exemplo, não as construtoras. Então aqui o fenômeno é mais popular, né? É gente que vem ou diretamente do campo boliviano, ou vem com formação de trabalhador braçal, operário, etc.
né? Então nós precisamos realmente promover, e esse é o papel da CUT, é promover a organização dos próprios trabalhadores, para que eles possam ter a força coletiva de reivindicar e tenham a sua representação, inclusive, no interior da CUT. Né? Porque um princípio do movimento sindical mundial é que entre os trabalhadores não deve existir fronteiras. O Grito dos Excluídos, atividade realizada anualmente na Semana da Pátria, em 2011 teve como foco dos protestos a rejeição às mudanças no Código Florestal que tramita no Congresso Nacional. Em 25 estados, representantes da igreja, entidades e movimentos sociais organizados debateram a reforma agrária e urbana, além da educação e a atuação da mídia. A LG Electronics anunciou a demissão de 400 funcionários de sua unidade em Taubaté. O Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e região conseguiu reverter 200 demissões, garantindo ainda o plano médico dos demitidos por 90 dias. O Congresso Mundial sobre Saúde e Segurança no Trabalho, que é um evento trienal, está sendo realizado na Turquia e vai até dia 15 de setembro. A CUT está presente e em breve faremos uma reportagem especial sobre o tema. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.